informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quinta-feira, dia 12 de março, levando para vocês os seguintes destaques. Safra de grãos vai ser recorde no país, 249 milhões de toneladas. Grades aradoras furtadas na região de Dourados, localizadas pela Defrom. Mato Grosso do Sul seria o quinto maior produtor mundial de soja se fosse país. Contratação de recursos do FCO soma 146 milhões esse ano. Produtoras de assentamento receberam 1.400.000 para investir. E o corredor rodoviário bioceânico discutido ontem em Dourados. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Mais um dia de calor e sol nessa quinta-feira em Dourados e região, e sem previsão de chover. Temperatura máxima de 36 graus. O feirão das concessionárias Ford pega pesado para você sair pilotando a melhor Ranger de todos os tempos. Escuta só, Ranger diesel automática com 7 airbags, controle anticapotamento e muito mais a partir de R$ 125.990 à vista. É diesel automática, a única, com 5 anos de garantia por R$ 125.990 e ainda tem 5.000 de bônus no seu usado. Escolha a sua picape no feirão das concessionárias Ford. No trânsito, dê sentido à vida. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 185 pela arroba do boi gordo com 30 dias. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 190 à vista. A arroba da vaca gorda, R$ 175 no Brasil Global à vista e também no friboi a prazo. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 45 e a de soja a 78, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A safra agrícola brasileira deverá atingir 249 milhões de toneladas em 2020, crescimento de 7 milhões e 500 mil toneladas, ou 3%, na comparação com 2019, de acordo com a estimativa mensal divulgada anteontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
A soja tem mais uma estimativa recorde, 125 milhões e 200 mil toneladas. Para o milho, a estimativa é de 96 milhões e 500 mil toneladas. Já para o arroz, a produção estimada é de 10 milhões e 400 mil toneladas. E para o algodão, outro recorde, 7 milhões de toneladas. A área a ser colhida é de 64 milhões e 400 mil hectares, crescimento de quase 2%. A Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Fronteira, a DEFRON, recuperou na segunda-feira 4 máquinas agrícolas avaliadas em R$ 180 mil que tinham sido furtadas de uma fazenda na região de Dourados. Segundo a polícia, as grades aradoras de grande porte seriam levadas para outro estado e estavam sem nenhum suspeito por perto. Os implementos agrícolas recuperados foram devolvidos pelos policiais aos proprietários. Os trabalhos da polícia agora seguem para identificar os ladrões. Um filhote de onça parda foi encontrado na madrugada de terça-feira no canavial de uma usina entre os municípios de Paraíso das Águas e Chapadão do Sul. O filhote foi encontrado por trabalhadores da usina durante os trabalhos de colheita da cana. Ele foi retirado do local e levado para a unidade da Polícia Militar Ambiental em Costa Rica. O tenente-coronel Edenilson Queiroz, da PMA, acredita que a mãe fugiu do local abandonando o filhote em razão do barulho das máquinas de colheita da cana. Na hora em que o filhote chegou, notamos que era muito novo e não tinha nem um mês de vida. Por isso, uma das primeiras preocupações foi alimentá-lo. O filhote recebeu leite em uma mamadeira. Levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, divulgado na terça-feira, aponta que Mato Grosso do Sul deve colher na safra 2020 10 milhões e 91 mil toneladas de soja. Se confirmados, os números da projeção será a maior produção da história do estado. Comparando a estimativa da CONAB com o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos de fevereiro deste ano, que apresentou a previsão da produção mundial de alimentos para a safra 2020, os dados indicam que se Mato Grosso do Sul fosse um país, seria o 5º maior produtor mundial da soja. De acordo com a projeção, a produção mato-grossense do Sul seria superada apenas pelo próprio Brasil, com 125 milhões de toneladas, pelos Estados Unidos, com 96 milhões e 800 mil toneladas, pela Argentina, com 53 milhões de toneladas, e pela China, com 18 milhões e 200 mil toneladas de soja. E Mato Grosso do Sul terá uma safra recorde de grãos em geral nesse ano e passará dos 20 milhões de toneladas, contando a soja, milho, cana, mandioca e outros produtos. Isso equivale a quase 2 milhões de toneladas a mais que serão retiradas dos campos, mesmo com atrasos no plantio da soja e um certo temor no plantio da safrinha. A projeção é do 6º levantamento divulgado na terça-feira pela CONAB. O montante estimado para o estado é recorde. No primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, Mato Grosso do Sul contratou 146 milhões de reais em recursos do FCO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. Além desses valores, mais de 1 bilhão já está em processo de contratação em projetos. Os números foram apresentados na terça-feira na reunião do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO. O FCO Rural lidera as contratações com 102 milhões de reais por meio de 191 contratos nos 2 primeiros meses do ano, além de processos não aprovados que somam 518 milhões. Enquanto o segmento empresarial contratou 44 milhões em 88 operações e tem ainda 402 milhões em fase de análise. Em 2020, Mato Grosso do Sul dispõe de 2 bilhões de financiamento do FCO para os 2 setores. A aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas e correção e conservação de solo são os principais projetos demandados dentro do segmento rural. Entre os destaques, foram aprovados mais de 30 milhões em recursos para investimento em suinocultura em Glória de Dourados e Deodápolis.
O governo federal destinou R$ 1.460.000 em crédito para a agricultura familiar aqui do estado para um grupo de 292 mulheres do assentamento Santa Mônica em Terenos. Os contratos do Fomento Mulher foram assinados no sábado passado e cada uma recebeu um crédito de R$ 5.000 para investir em suas propriedades e aumentar a geração de renda. O recurso do governo federal será utilizado em projetos que receberam assistência técnica da Agraer, a Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, em sua maioria voltados para a atividade leiteira, implantação de hortas e criação de galinhas. Todas as mulheres contempladas com o crédito são titulares do lote e beneficiárias do Programa Nacional da Reforma Agrária. Cada uma apresentou um projeto produtivo para ser executado no seu lote e recebeu R$ 5.000 em parcela única. De acordo com a técnica de campo da Agraer, Rosemary Taniguchi, que acompanhou o processo de elaboração dos projetos e habilitação para o crédito do Fomento Mulher, o assentamento engloba 166 famílias do MST, 87 famílias da CUT e 461 famílias da FETAGRE. A Prefeitura de Dourados realizou ontem uma reunião com empresários, prefeitos, vereadores e lideranças políticas dos municípios da região para discutir a viabilidade da implantação do corredor rodoviário bioceânico. O evento contou com a presença do diplomata João Carlos Parkinson de Castro, coordenador nacional dos corredores rodoviário e ferroviário bioceânicos, e que fez uma explanação sobre o projeto. João Carlos é titular da Secretaria de Negociações Bilaterais e Regionais das Américas, do Governo Federal. O corredor, chamado de Rota de Integração Latino-Americana, a RILA, incluirá a construção de uma ponte sobre o Rio Paraguai em Porto Murtinho, seguindo pelo Paraguai, Argentina até o Chile. Na opinião de Parkinson, com a viabilização da rota bioceânica que vai ligar os oceanos Atlântico e Pacífico, passando pelo centro da América do Sul, as exportações de produtos de Mato Grosso do Sul para a China, pelos portos do Chile, vai ficar em média $700 mais barata por container em relação aos embarques feitos em portos como Paranaguá e Santos. O corredor bioceânico tem como ponto de partida em Mato Grosso do Sul, seguindo por Porto Murtinho, de onde, por meio da ponte, seguirá pelo Paraguai e depois pela Argentina até chegar ao Chile, nos portos de Antofagasta, Mejillones e Iquique. Vários cafeicultores reagiram contra a portaria do Ministério da Agricultura que excluiu Rondônia na semana passada da tabela que reajustou o preço mínimo do café Conilon. O valor mínimo da saca de 60 quilos vai subir 15,3% em todo o Brasil a partir de abril, exceto para o Conilon rondoniense. Com a repercussão negativa do caso, a Câmara Setorial do Café do Ministério da Agricultura cobrou uma reparação imediata do governo federal por causa da exclusão de Rondônia da sua tabela. A tabela que reajustou o café Conilon em 15% em todo o país, exceto o de Rondônia, foi publicada pelo Ministério da Agricultura no dia 4 de março. Para os demais estados, o Ministério da Agricultura estabeleceu que o preço mínimo da saca de 60 quilos do café Conilon tipo 7 vai aumentar de R$ 210,13 para R$ 242,31. Já a Rondônia ficou estipulado que a saca mínima continue custando R$ 210,13. O produto interno do agronegócio, o PIB, cresceu 3,8% em 2019 na comparação com 2018, divulgou a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, em parceria com a Escola de Estudos Agrários da Exalc. Segundo o levantamento, o setor representa 21,4% do PIB total do país. Esse dado é diferente do PIB agropecuário divulgado pelo IBGE na última quarta-feira, que calcula o que é produzido dentro das fazendas. Já o índice da CNA leva em conta o agronegócio como um todo, como as agroindústrias, tipo frigoríficos, e o setor de serviços, como transporte de mercadoria.
Produtores rurais da Argentina iniciaram na segunda-feira uma greve comercial de 4 dias em protesto contra o aumento dos impostos sobre as exportações de soja. 3 das 4 principais associações rurais do país anunciaram a medida na semana passada, depois de negociações frustradas com o governo argentino, que elevou para 33% o imposto aplicado às exportações da soja, contra 10% atualmente. A Argentina passa por uma grave crise econômica e um alto déficit fiscal. Como muitos produtores concentraram suas vendas nos últimos dias para fugir desta greve relâmpago, os efeitos do protesto só começaram a ser sentidos na terça-feira, quando os grãos e a carne bovina já vendidos deixaram de chegar aos mercados. Há mais de 20 anos, a Wilton Pneus é sinônimo de confiança, segurança e parceria com o produtor rural. Trabalhamos com marcas de alto renome para atender todas as necessidades. Pneus para tratores, colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras, veículos de carga e utilitários. Wilton Pneus, soluções para todas as situações. 3421-7700. Avenida Marcelino Pires, 283 Jardim Clímax, Dourados, Mato Grosso do Sul. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Cientistas mostram que o Brasil tem boas condições para o plantio de cannabis. 5 cientistas de áreas como farmácia, biologia molecular e agronomia deram subsídios técnicos aos integrantes da comissão especial que examina o projeto de lei sobre a permissão do uso da cannabis para fins medicinais. Em audiência pública, eles explicitaram tanto os benefícios da planta para dar mais qualidade de vida a pacientes de várias doenças, quanto a viabilidade do plantio da cannabis em solo brasileiro. Os pesquisadores resumiram as vantagens do Brasil: uma imensa área cultivável e boas condições de luminosidade, temperatura e umidade. Ao contrário dos países mais frios, aqui não é preciso fazer o plantio em estufas, como salienta o biólogo Fabian Borghetti, um dos participantes do debate. No nosso país, um cultivo outdoor permite uma expressão mais rica de características que gera produtos mais diversificados. Seria o equivalente na expressão que se usa, então, para os vinhos, na indústria vinícola, o terroir. Quem aprecia vinhos sabe que, então, o local de produção, a uva é a mesma, mas a variedade é diferente e o ambiente é super determinante das características organolépticas daquela bebida. O farmacêutico bioquímico Euclides Cardoso lembrou que já existe legislação para punir desvios de finalidade no plantio, uma das preocupações na discussão do uso da cannabis como matéria-prima para remédios. Mas o país não tem regras para o cultivo de plantas controladas, aquelas que podem ter efeitos psicoativos. Como sociedade, realmente a gente não priorizou até hoje o potencial terapêutico das plantas. Quando a gente fala de planta medicinal no meio profissional, muitas vezes é carregado de preconceitos, né? Os profissionais, por desconhecimento, acredito na maioria das vezes, não conseguem observar a capacidade que o nosso país tem de desenvolver produtos a partir de espécies vegetais. Para o deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná, relator do projeto de regulamentação do uso medicinal da cannabis, as informações dos pesquisadores podem colaborar para que seu parecer seja um marco regulatório do tema. O parlamentar vê benefícios para o país. O Brasil ele pode ser um protagonista mundial na questão tanto do plantio como na produção de medicamentos, pesquisa e outros insumos e outros derivados da cannabis, fazendo com que o Brasil realmente assuma um papel muito importante a nível mundial. E nós temos aqui uma Embrapa muito forte, uma agricultura forte, a parte de pesquisa muito forte. Representantes da sociedade civil interessados na regulamentação do uso de remédios à base de cannabis acompanharam a audiência pública, como Rafael Ladeira, da Aliança Verde, organização de Brasília que reúne pacientes, médicos e pesquisadores. Ele destacou as vantagens deste marco regulatório. A primeira é a possibilidade de pesquisa científica, de plantios com quimiotipos específicos que possibilitem um tratamento mais adequado para cada um. O outro fator é um custo, que é um dos fatores, mas não é talvez nem o principal. O principal é a gente sair dessa amarra da ilegalidade, porque hoje uma mãe ou um pai ou uma associação que cultiva de forma não autorizada é considerado um criminoso. De acordo com o relato dos cientistas, se for permitido o plantio,
Amazônia e Pantanal são duas regiões onde a aptidão da cannabis é baixa. Roberto Vieira, da Embrapa, ressaltou também a importância de se estabelecer uma quarentena no caso de o país tomar a decisão de importar plantas e sementes, uma providência necessária para evitar pragas e doenças. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.